Isaías 52, versículo 13. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Você sabe o que é servo, não sabe? Quem sabe o que é um servo? É isso. Servo é um escravo, quem sabia? Traduzindo ou explicando melhor, porque quando fala escravo, a pessoa pensa que é para amarrar no tronco, né? A minha linhagem é de escravos. E, na verdade, escravo é aquele que não tem vontade própria, não pode ter, não pode fazer a sua vontade, não tem liberdade. E quando o Senhor, o Pai, se referindo a Jesus Cristo, que Ele está se referindo ao Filho dele. Olha só. Eu não sei se você sabe, eu acho que em Colossenses 1 fala que tudo foi feito por causa dele, para ele. Quem sabia disso? Escuta isso aí, ó. Tudo foi criado por meio dele e para. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está falando de quem? De Jesus. Esse mesmo foi submetido à escravidão. Foi feito servo. Ou seja, teve que renunciar a tudo. Então, o servo, quer dizer, o filho, foi reduzido, foi rebaixado a servo. Só para que eu e você nos tornássemos filhos. Porque nós éramos escravos. Eu e você éramos escravos. Desliga o celular, por favor. Eu e você éramos escravos. E Deus rebaixou o filho dele a escravo, a servo, para que nos tornássemos filhos, herdeiros. Amém, igreja? Jesus Cristo te dá saúde, tá, filhinho? E te cura. Fala para Jesus isso aí, tá? Isso, quem cura é Jesus. Receba a sua vitória. Então, o meu servo procederá com prudência, diz a palavra. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Ou seja, rebaixou e depois exaltou. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Muito desfigurado. Quem já viu uma pessoa desfigurada? O que é isso, desfigurado? Você entende essa palavra? Quem entende?
Uma pessoa que sofre um acidente grave, violento. Eu já vi pessoas com o rosto todo quebrado, ou seja, desfigurada. E nem podia reconhecer, os parentes nem puderam reconhecer. Eu e você trazemos muitos defeitos. E os nossos defeitos depõem contra nós, as nossas falhas. Quando a Bíblia diz que Jesus foi desfigurado, o aspecto dele também foi para isso, para nos aperfeiçoar, já que há muitos defeitos nos homens, muitas falhas, e Jesus, sendo perfeito, ele encarnou os nossos defeitos, ele recebeu os nossos defeitos. A coisa que Satanás mais odeia é que seja revelado às pessoas aquilo que foi feito, que foi pago por elas, o preço que foi pago por elas na cruz. Então o profeta, mais de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele teve uma visão. Ele teve uma visão de Jesus. Eu quando ouvi falar de Jesus, quando era pequeno, eu imaginei assim um ser muito bonito, lindo. E depois eu descobri que o ser mais perfeito que a terra já viu, perfeito, chama-se Jesus Cristo. O ser mais perfeito que a terra já viu. Nunca houve e nunca haverá alguém com a perfeição de Jesus Cristo. Mas não foi essa a visão do profeta, não. Quando o profeta teve a visão, a revelação, Deus falou para ele assim: eu vou mostrar o meu filho. Eu vou enviá-lo como servo, depois ele será exaltado, mas eu vou mostrar o meu filho. Aí ele olhou e viu o profeta, viu o Filho de Deus, Jesus Cristo, desfigurado, feio, sangrando, impotente, humilhado. E como se não bastasse, a imagem que o profeta estava tendo, a visão, sugeria que Jesus era criminoso. Porque ele foi colocado, ele sendo o rei dos reis, foi colocado no meio de dois marginais, de dois bandidos. Quem sabia disso? O evangelho basicamente é isso, é revelar às pessoas o preço, mostrar para as pessoas o que Jesus pagou por elas, o que Deus pagou. E aí Satanás inventa um monte de coisas, porque se o diabo fez questão que Jesus fosse colocado no meio de dois ladrões, foi para sugerir que Jesus era um criminoso, um pecador. E hoje, ele vai trabalhar dia e noite, usando religiões e seitas e bandidos
para tentarem denegrir a imagem do Evangelho, da palavra de Deus, distorcendo a palavra, quando o Evangelho é simples, é eficaz, e não é de difícil entendimento, compreensão, como muitos acham. Eu já ouvi tanta gente dizer que não dá para entender sozinho a Bíblia. Eu já vi tanta gente dizer como é difícil entender a Bíblia. Tem gente que não entende nem as pregações que são feitas por aí. Graças a Deus, a maioria entende a pregação que é feita nessa igreja. Por quê? Eu pergunto para você, o que levaria alguém a sacrificar o seu filho e a tornar o ser mais lindo, mais perfeito da sua criação? Ele é o princípio da criação de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Deus fez Jesus tão perfeito que todas as outras criaturas e obras dele foram feitas, foram criadas, foram inventadas por causa de Jesus, como foi lido. Por causa dele, Jesus participou de tudo. Então, o que levaria, ou qual a razão, qual o motivo que levou o pai a sacrificar o filho e a permitir que o filho ficasse desse jeito, como disse o profeta? Desfigurado. Desfigurado. Você é o motivo. Eu sou o motivo. Satanás já disse tantas vezes que você não vale nada. E às vezes ele diz na boca de alguém. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer, você não vale nada. É? Ela falava tanto que às vezes eu pequenininho saía andando assim, eu não valo nada. É verdade. Ela falava tanto. E é isso que o diabo quer colocar na cabeça das pessoas. Por quê? Porque Deus deu tanto valor a mim, a você, a nós, que Ele suportou ver o filho, ou não suportou, porque Ele teve que virar o rosto. O filho dele foi todo desfigurado para que eu e você tivéssemos chances. Você sabia que Satanás pode reunir o exército todo dele, que ele não pode vencer você? Você sabia? O diabo pode investir pesado contra você, contra nós, que ele não pode nos vencer. Porque não existe preço igual ao que foi pago por nós. Não. Muita gente não acredita que é possível o criminoso, o traficante, o assassino, o ladrão ser transformado, mudar de vida, porque não conhece isto, não sabe o preço que foi pago. Uma mulher que era uma prostituta, que vendia o corpo dela, se chamava Maria Madalena, teve um encontro com Jesus. E quando na sua ressurreição foi a primeira pessoa a ver Jesus. Você sabe o que ele quis dizer com isso?
essa aqui vale muito também para mim. O Evangelho não é difícil de ser entendido, compreendido, não. As pessoas falam de religião. Vi a declaração de um padre. Eu não sei se ele percebeu que ele estava cometendo um erro para a instituição dele ao revelar isso. Ele falou assim, nós padres, está lá na internet, ele falou assim, nós padres, ele estava falando de política, ele falou, nós falamos muito dos evangélicos, mas os evangélicos é que estão certos, ele falou. Não sei se você viu esse vídeo. Quem viu isso aí? Ah, muita gente viu. Muita gente viu. Ó. Ele estava falando de política, mas sem querer ele deixou soltar. Você vê que muita gente não percebeu esse lado que eu percebi. Ele falando de política, eu entendi, aí eu descobri que eles falam mal de nós, ó. Olha lá. Nem ele percebeu. Ele revelou. Mas que Deus abençoe o senhor, seu padre. O senhor está indo na direção certa. Você está quase vindo para cá já, entendeu? É. O senhor falou que a gente está certo. Falou ou não falou? Então, eu entendo que as pessoas não entendem, não compreendem porque não querem. O que eu e você temos para oferecer que pode encher os olhos de Deus? Diga aí alguma coisa que você tem. Fala aí. Fusca 1979, 69, você tem não? Você acha que isso aí encheria os olhos de Deus? Uma Ferrari, um avião supersônico. Você tem luz. Onde você arrumou essa luz? Uma lamparina? Não, porque ela está falando que o que pode encher os olhos de Deus é a luz que ela tem. De onde veio essa luz? Vagalume? Você conhece vagalume? É terrível. A luz dos olhos? Rapaz, eu não sabia. Deixa eu ver. Peraí, mas se Deus é na sua luz, então não tem mais luz, não. Então é Ele que tem. Eu quero saber o que você tem, que eu posso falar com Deus. Ó, fulano tem isso, Senhor, para ver se eu atraio ele. Apresenta alguma coisa aí, por favor. Me ajuda aí. A fé? E quem foi que te deu essa fé? Então você não tem nada, né? Dele também. Fala alguma coisa que você tem que ele não tenha para oferecer para ele, para a gente atrair ele. E tudo é dele. Então aprende uma coisa. Esse é o único que você pode bater no peito e dizer, esse me ama. Porque você não tem nada para dar para ele. E ele se preocupa com você. Ele pagou um preço por você. É. Nada. Ele pagou um preço. Então, quando ele diz assim, relativo à Santa Ceia, através do apóstolo, fazer isto em memória de mim, ele quer que você se lembre que mesmo você não tendo nada, porque qualquer coisa que você possa ter foi ele que deu. Quem sabia disso? É? Então, eu e você e nem ninguém pode condenar, julgar ou subjugar e dizer aquele ali não tem chance. Primeiro que a chance não vem do homem, vem de Deus. Eu não gostaria de dizer isso, mas eu posso dizer que homem nenhum na face da terra me deu chance de eu chegar onde eu cheguei. Foi Deus quem deu. É. Deus deu.
Eu entendo que Deus me chamou para ensinar isso às pessoas. Então a palavra diz que ele estava desfigurado, muito desfigurado, todo quebrado, ensanguentado, todo ensanguentado. Aí a mamãe viu a filhinha com hemorragia, 3 meses já perdendo sangue. Aí ele pergunta: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? Quer dizer, mesmo pagando um preço alto, a pregação ela não impõe, não. A pregação ela esclarece, ela ensina. Não tem uma imposição. Se fosse como no tempo da lei, uma imposição, a tábua dos 10 mandamentos já tinha afundado a humanidade já. Se fosse no tempo da lei, já tinha sido jogado uma tábua no meio da multidão e afundado todo mundo já. Esses que ficam desafiando a Deus aí e dão uma risada, você pensa que eu sou bobo? Você pensa que eu sou bobo? Uma vez eu fui numa delegacia, lá no Recife, em Pernambuco. Um problema, uma denúncia que fizeram, o delegado me convocou. E um policial que era da igreja, e o delegado não sabia. E aí o delegado fez um monte de perguntas e falou e não sei o quê, e andava em volta da mesa, e eu estou lá quieto. O policial depois falou para mim, me confidenciou, falou: ô bispo, o delegado deu tanta gargalhada quando o senhor saiu e falou: viu aonde eu coloquei ele? Viu o que eu fiz com ele? Coitado, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe. O pior é que eu não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Sabe por que eu não sabia? Não passou nem um ano. Saiu uma notícia ruim, que esse delegado foi trocar tiro com um bandido, e você nem tem ideia do que aconteceu. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus promove as pessoas, porque de todos os projetos de Deus, eu e você somos o principal projeto dele. Só que as pessoas não entendem. As pessoas acham que estão acima do bem e do mal, que são grandes. Eu vou morrer dizendo que só existe um grande. Doa quem doer, aceite quem aceitar. Pode me perseguir, pode fazer o que quiser, pode me humilhar. Só existe um grande, o resto é tudo comedor de angu. Tudo vulnerável. Tudo. Só que Deus nos deu um valor tremendo e pagou o preço por nós. Então, a pergunta é: quem creu na nossa pregação? Eles não sabem o que significa isso aqui. Eles não sabem. Não sabe. Pelo contrário. Por que hoje você já viu 2 casos, só hoje você já viu 2 casos de pessoas que não gostavam de mim? E eu não precisei fazer esforço nenhum para perdoar. Eu abracei as 2 pessoas que não gostavam de mim. Não é verdade?
Aí eu pergunto, o que essas pessoas fizeram de bom para mim, para eu abraçá-las e perdoá-las? Hein? Só que não interessa. Se Jesus, que é o dono de tudo, me perdoou e me abraçou, mesmo eu tendo feito mal a Ele, por que eu, que nada sou, vou negar o perdão às pessoas? Quem entende o que eu estou falando? Então, você não tem ideia do que já ouvimos na vida, do que já passamos, só para perdoar, só para ganhar as pessoas, para ganhar as almas. Só que isso não é privilégio dos dois, não. Tem uma boa parte aqui que não podia nem ouvir falar. Aí você não entende que até nisso Deus foi maravilhoso com você. Deus te trouxe para esse ambiente de paz, de segurança, de salvação, da presença dEle, sem olhar os seus delitos, as suas falhas. Se Deus fosse olhar nossas falhas, ninguém de nós estaria aqui na presença dEle. Quem concorda comigo? É isso mesmo. E aí, igreja? Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como raiz de o quê? Uma terra seca. Não tinha aparência nem... Está falando de quem aí? Jesus era desengonçado, é? E por que ele não tinha aparência nem formosura? Porque todos os nossos defeitos foram cravados nele. Quem tem defeito aqui? Levanta a mão. Por isso, cara, eu até assustei. Imagina pegar o defeito de... Eu e você temos mania, é porque ninguém escuta às vezes, falamos sozinho, pensamos, né? Quem já olhou para uma pessoa e falou assim, meu Deus do céu, quanto defeito. Eu não sei dizer que sou eu não, entendeu? Por hoje já chega. Então, imagina, todos os defeitos da humanidade foram colocados em uma só pessoa. Daí o profeta falou, ele não tinha aparência nem formosura, ou seja, ele estava com todos os defeitos dos homens. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quem já foi desprezado por alguém? Você sentiu o quê? Hein? Eu e a bispa, uma vez passamos por uma situação que eu fiquei bem triste, muito triste. Nós estávamos em um outro país, acho que nos Estados Unidos. Você já sabe o que eu vou dizer, não? Sabe, né? Então deixa para lá. Mas foi uma coisa assim, e eu fui inocente, né? Eu e ela fomos humilhados por uma liderança evangélica. Eu e ela e mais outros casais de bispos estávamos com fome. Deu a hora do jantar, fomos, o restaurante estava fechado. Aí a liderança falou na época, vamos lá para casa jantar então. Aí eu inocentemente falei, que bênção. Aí ele olhou, bênção por quê? Você não foi convidado, eles vão, você e a sua mulher não vão.
E os que foram eram tão amigos assim, aparentemente colegas. Alguns ficaram tristes. Alguns deles ficaram tristes, um bateu no meu ombro assim. Estávamos todos juntos numa reunião. E eu e ela fomos colocados assim, de lado. Talvez pela minha origem, né? Que a minha origem não é legal, não é assim. Eu era o patinho feio dentre eles ali, tá? E aí eles foram para a casa do chefe jantar, e eu e ela ficamos lá. Estava bem frio, era inverno. E foi mais ou menos como dizer assim, quem são vocês, né? Aí hoje, eu e ela somos recebidos com honra no mundo inteiro. E esses eu nem sei onde foram parar. Nem sei onde foram parar. Então, se eu estou dando um exemplo, porque você também já passou por situações constrangedoras. Pois é, mas se uma coisinha mínima como esta já entristece, a Bíblia em relação a Jesus diz assim, foi o mais rejeitado. Foi o mais o quê? Rejeitado entre os homens. Quem foi o maior que pisou essa terra entre os homens? O sujeito que não é nada como eu, não gosta de ser rejeitado? Eu e vocês, que somos pequenos, sentimos tristeza quando somos rejeitados? Imagino o maior de todos, o santo, o verdadeiro, ser o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. A gente é rejeitado assim, por alguma razão. Eu, no caso, não tinha nada para oferecer mesmo. O que eu podia oferecer? Eu não podia nem dar orgulho ao meu chefe na época. Dele falar assim, tá vendo esse bispo aqui, ó? Tem tantas faculdades, deixou isso, deixou aquilo. Eu não tinha nada para... Ele chamava para dar testemunhas, os bispos, um falava, eu era engenheiro e deixei, eu era médico, eu era... E você, Valdemir? Aí eu tinha que emendar na música do Rebaião. Eu era magro que dava dó, tinha o paletó de uma lista só, mas Jesus entrou no meu deserto, no meu... Quem conhece? Hein? Oh, pai. Eu era cego. Então a música. Em Deus, em Jesus. Quando Ele estendeu. Fica de pé, igreja.